Quando a gente caminha pela praia e nota aquela ferrugem áspera comendo o metal de um pier antigo, Uhum, ou então a pintura descascando na lataria de um carro no litoral. uhum. É uma cena super comum para quem mora perto do mar. Exato. E parece apenas uma inconveniência feia, né? Tipo um detalhe chato da vida costeira. Mas a corrosão é, na verdade, um monstro econômico invisível. Ela devora silenciosamente estruturas gigantescas ao redor do mundo todo. Sem fazer barulho, exatamente. E devora muito. Muito. Para se ter uma ideia do apetite colossal desse monstro, a corrosão chega a consumir, pasmem, até 5% do produto interno bruto de muitos países desenvolvidos. Estamos falando de trilhões de dólares virando pó, ou melhor, óxido metálico, todos os anos. É um impacto financeiro absurdo e afeta a base de tudo que a gente constrói, né? Com certeza, e é por isso que a missão do nosso mergulho aprofundado de hoje é entender como a ciência está contra-atacando. Nós vamos explorar como pesquisadores estão usando compostos orgânicos que são incrivelmente simples e baratos, diga-se de passagem, para proteger infraestruturas colossais da fúria implacável do oceano. E a base da nossa conversa hoje é um artigo científico muito detalhado. Ele foi publicado em 2014, conduzido pelos pesquisadores Moreira, Soares e Ribeiro. Isso. O foco do trabalho deles foi uma investigação eletroquímica da corrosão. Basicamente, eles pegaram dois tipos de aço, que são extremamente comuns na nossa sociedade, mergulharam em uma solução que simula perfeitamente a agressividade da água do mar. Aquela solução de cloreto de sódio a 3% em peso, certo? Essa mesma. E aí eles testaram dois inibidores orgânicos para tentar frear essa destruição, o imidazol e o benzimidazol. É um estudo fantástico que une química de superfície, engenharia de materiais e um impacto econômico direto. Certo, vamos desvendar isso, porque o que está em jogo aqui é monumental. A conservação de materiais passa longe de ser apenas uma curiosidade isolada lá num laboratório. Passa muito longe. É algo prático. Exato, é algo que dita o custo de vida geral de quem está ouvindo a gente. A segurança das pontes suspensas por onde milhares de carros passam todo dia e a integridade daquelas plantas industriais costeiras gigantescas que muitas vezes lidam com fluidos bem perigosos. É a nossa segurança que está ali dependendo daquele metal não falhar. Exatamente. Então, para entender essa batalha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer os nossos gladiadores metálicos, né? Os que vão entrar nessa arena salgada. O artigo testa dois materiais bem específicos. O primeiro é o aço inoxidável AESE 316. O famoso 316? Ele mesmo. Dá para pensar nele como o durão da arquitetura moderna. É um material usado em vigas críticas de pontes, usinas de dessalinização da água do mar e ambientes químicos extremos. Ele ganha todo esse status de elite porque ele tem cromo e níquel na composição. E isso muda tudo. Muda tudo, porque cria uma espécie de escudo invisível, né? Um filme passivo que protege a superfície. E esse escudo é formidável. O cromo reage com o oxigênio do ar e cria uma barreira microscópica que simplesmente impede que a oxidação continue para o interior da peça. É tipo uma armadura invisível. E o segundo gladiador? O segundo testado é o aço carbono AISE 1010. Esse é o nosso trabalhador comum. É um aço de custo muito mais baixo, amplamente utilizado no dia a dia para fazer desde tubulações industriais até estruturas de galpões, peças automotivas. O aço do povão, digamos assim. Exato. Só que ele vai para a batalha completamente desprotegido, sem esse escudo luxuoso de cromo e níquel. Tadinho. Pois é, mas o mais interessante do artigo é que os pesquisadores não olharam para esses aços apenas pela superfície. Eles fizeram um verdadeiro raio-x da estrutura molecular de ambos, usando uma técnica de laboratório chamada difração de raio-x. E o que essa difração mostra exatamente? Porque olhando de fora, um pedaço de metal parece só um bloco sólido e contínuo. É como se eles estivessem olhando para a planta baixa da estrutura dos átomos. Olha, a analogia da planta baixa é muito boa. A difração de raio-x, ou XRD na sigla em inglês, revela como os átomos estão arranjados lá dentro. Não é um bloco sólido aleatório. Os metais formam redes cristalinas. Tá. E a técnica confirmou que o aço 316,
possui uma estrutura que a ciência dos materiais chama de cúbica de face centrada. Opa, vamos traduzir isso para quem não é engenheiro metalúrgico. O que significa ter uma face centrada? Significa que os átomos de ferro, níquel e cromo estão empacotados de uma forma incrivelmente densa. Se a gente imaginar uma caixa cheia de laranjas, a estrutura cúbica de face centrada é o jeito de colocar o máximo de laranjas possível dentro daquela caixa. Espremendo bem elas ali. Exatamente, não deixando quase nenhum espaço vazio entre elas. É um arranjo muito estável que contribui enormemente para a resistência mecânica e química do material. Certo. E o 10 e 10? Por outro lado, quando eles usaram a difração de raio-x no aço 10 e 10, os picos do gráfico revelaram uma estrutura puramente cúbica de corpo centrado. É composta basicamente de uma fase chamada ferrita pura. Uma arrumação diferente das laranjas. Bem diferente. É um arranjo atômico menos denso. As laranjas estão organizadas de um jeito que deixa um pouco mais de espaço vazio. E como o artigo demonstra mais tarde, essa estrutura mais simples é muito mais vulnerável ao grande vilão dessa história. O temível vilão salgado, a tal solução de cloreto de sódio a 3%. É meio engraçado pensar que o sal de cozinha, algo tão comum na nossa mesa, dissolvido na água, parece completamente inofensivo. Na salada é ótimo. Né? Mas quando a gente fala de um ambiente marinho batendo contra o metal dia após dia, o íon de cloreto é implacável. Ele é pequeno, altamente reativo e se infiltra em qualquer fraqueza. Qualquer brecha ele entra. Então os pesquisadores mergulharam essas duas amostras de aço nessa água do mar simulada. Mas como eles conseguiram enxergar o estrago que o sal causa? Porque a olho nu, às vezes demora anos para a ferrugem aparecer de verdade, né? Eles não podiam esperar anos e com certeza não podiam depender só do olho nu. Eles precisavam de equipamentos pesados. Usaram uma técnica chamada microscopia eletrônica de varredura. A famosa SEM? Isso, conhecida pela sigla SEM. Em vez de usar luz como um microscópio normal, o SEM usa um feixe de elétrons para criar uma imagem tridimensional com um nível de detalhe absurdo da superfície. Deve dar para ver até a alma do material. Quase isso, e junto com o SEM usaram uma ferramenta chamada EDX, que basicamente analisa os raios-x que o material emite sobre esse feixe para dizer exatamente quais elementos químicos estão ali. As imagens capturadas são impressionantes. E o cloreto ataca cada um dos aços de um jeito diferente. Certo. O que aconteceu com o nosso trabalhador comum, o aço 1010, aquele sem escudo? A microscopia revelou uma corrosão generalizada e uniforme. Como ele não tinha proteção do cromo, a superfície inteira do metal foi atacada de forma igual e constante. Nossa! A água salgada simplesmente começou a consumir a camada externa inteira, deixando um rastro poroso, enrugado e severamente desgastado por toda a extensão da amostra. Caramba! É como se uma lixa invisível estivesse raspando o metal continuamente, né? A destruição é ampla e muito visível. Exato. Mas a história deve mudar drasticamente quando a gente olha para o aço inoxidável 316. Pois é, afinal ele tem aquele empacotamento denso das laranjas e o escudo de cromo. Ele saiu ileso dessa imersão. O que é fascinante aqui é que ele não sai ileso. E a corrosão não acontece de forma uniforme. No aço 316, o cloreto age como um assassino furtivo. Ele não ataca a superfície inteira. Ele é mais estratégico. Sim, ele procura pontos específicos, quebra o filme passivo protetor naquelas áreas microscópicas e perfura o metal ali, indo cada vez mais fundo. Ah, essa seria a famosa corrosão por pitch. Precisamente. As imagens do microscópio eletrônico mostram buracos profundos e escuros, muito bem localizados. O assustador da corrosão por pitch é que ela é extremamente rápida e muitas vezes catastrófica. Silenciosa e mortal. Totalmente. O dano estrutural vai cavando um túnel para o interior da peça, enquanto a superfície ao redor parece limpa e intacta. É uma falha que acontece sem aviso prévio. Nossa, é uma imagem assustadora para quem projeta pontes. É como uma cárie num dente, né? O esmalte por fora parece ótimo, mas quando o dentista vai olhar, tem um buraco oco lá dentro.
Ótima analogia. E o artigo menciona que esses pits não começam em qualquer lugar aleatório da superfície. O cloreto tem um alvo. Sim, e foi aí que a análise química com EDX brilhou, não foi? Os pesquisadores apontaram o equipamento exatamente para o fundo desses buracos para ver o que tinha lá. E descobriram que os pits sempre nascem nas chamadas inclusões não metálicas. Inclusões não metálicas. Isso. O que acontece é que durante a fabricação do aço na siderúrgica, lá no caldeirão de fundição, algumas pequenas impurezas acabam ficando presas dentro da matriz do metal. São minúsculas ilhas contendo aglomerados de oxigênio, enxofre e silício. Então o inimigo já nasce dentro do próprio material forte? Pois é o calcanhar de Aquiles do aço. Mas por que o sal ataca exatamente essas ilhas de sujeira? Porque essas inclusões geram uma pequena diferença de potencial elétrico em relação ao aço puro que está em volta delas. Funciona quase como uma pilha microscópica em curto-circuito. Entendi. Quando a água salgada que conduz eletricidade entra em contato com essa região, a diferença de potencial age como um ímã para o ataque anódico. O escudo de cromo é mais frágil ali, se rompe, e o cloreto começa a cavar o buraco. Certo, então o cenário está montado. Temos estruturas bilionárias no mar, não podemos tirar o sal do oceano de jeito nenhum, e sabemos que até o melhor aço do mundo tem essas impurezas de fábrica. A gente precisa de um campo de força extra. Sem dúvida. No passado, eu sei que a indústria usava inibidores de corrosão pesados, cheios de metais tóxicos, que eram um desastre absoluto para o meio ambiente. Mas o grande foco dessa pesquisa é uma solução verde. Eles trazem 2 compostos orgânicos chamados imidazol e benzimidazol. Soluções muito mais limpas. Sim, são moléculas amigáveis ao ecossistema, fáceis de produzir e baratas. Mas como um composto orgânico consegue criar esse campo de força? A química tem que ser muito boa para parar a água do mar. E a química de superfície que os autores descrevem é de uma elegância tremenda. Ambos os inibidores são compostos orgânicos heterocíclicos. O que isso quer dizer? Boa pergunta. Significa que eles têm a forma de anéis na sua estrutura molecular, e nesses anéis não há apenas carbono, há também átomos de nitrogênio. O segredo da proteção está na forma como a física molecular desses compostos interage com o metal. Opa, orbitais. Vamos segurar um pouco e traduzir isso porque a coisa ficou densa agora. O que os elétrons do nitrogênio estão fazendo com o aço? Vamos tentar simplificar. Os átomos de nitrogênio nesses anéis orgânicos têm pares de elétrons que estão sobrando, elétrons não compartilhados. Tá, elétrons livres. Isso. Além disso, os próprios anéis aromáticos têm elétrons flutuando soltos em volta deles, que a química chama de elétrons do tipo π. Por outro lado, lá na superfície do metal, os átomos de ferro possuem espaços vazios na sua eletrosfera, conhecidos como orbitais d. Orbitais d. Isso. Esses espaços estão vazios e, digamos, famintos por elétrons. Ah, entendi. É como se o ferro tivesse várias vagas de estacionamento abertas e a molécula do inibidor orgânico chegasse com uma frota de carros que se encaixam perfeitamente nessas vagas, ou como peças de um quebra-cabeça que se travam uma na outra. Essa imagem do estacionamento funciona muito bem. Os elétrons do inibidor preenchem ou estacionam nessas vagas vazias do ferro. Ao fazerem isso, formam uma ponte, uma ligação química real. Eles grudam mesmo? Grudam fortemente na superfície do metal e criam um complexo insolúvel. Ele constrói um verdadeiro cobertor protetor. E, uma vez que esse cobertor está no lugar, os íons de cloreto da água do mar batem na molécula orgânica e são bloqueados. Incrível. Eles não conseguem chegar à superfície nua do aço para começar a cavar os pits. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque como os cientistas provaram que esse cobertor realmente funciona na prática? Eles mediram a atividade elétrica do metal enquanto ele estava mergulhado na água salgada, usando uma técnica eletroquímica chamada curva de polarização de Tafel. Curva de polarização de Tafel. Que nome imponente, né? Sem entrar na matemática pesada, o que essa curva de Tafel faz lá no laboratório? Basicamente, ela aplica pequenas correntes elétricas no metal e mede o quão fácil é fazer ele liberar elétrons na água.
Se o metal libera elétrons facilmente, ele está se dissolvendo, enferrujando rápido. Se ele resiste e a corrente cai, ele está protegido. Entendi. É um teste de resistência na prática. Exato. Para o benzimidazol, que foi o primeiro composto, eles testaram várias concentrações diferentes na água e descobriram que o ponto ideal era o uso de 100 partes por milhão. 100 partes por milhão. Isso é uma gota num balde d'água gigantesco? É uma dose minúscula. E com essa concentração, o benzimidazol conseguiu uma eficiência de proteção de 71,4% no poderoso aço 316. Ele reduziu drasticamente o desgaste. Nada mal para uma gota no balde. Nada mal. Mas quando eles aplicaram o mesmo produto no aço carbono 1010, aquele trabalhador comum que sofre a corrosão por toda a parte, a eficiência despencou para cerca de 51,2%. Ele ajudou, mas metade do metal ainda estava apanhando do sal. Nossa! O que explica essa queda brusca de performance? Se a molécula cria um cobertor e gruda no metal, por que o cobertor ficou cheio de furos logo no aço mais vulnerável? A resposta está na arquitetura tridimensional da molécula de benzimidazol. Ela tem o anel principal, mas tem um anel extra de benzeno acoplado do lado. É uma molécula um pouco gordinha, sabe? Mais volumosa. Tá. Na química, isso se chama impedimento estérico. Para visualizar melhor, imaginemos que a superfície livre do aço é o chão de uma sala muito grande. E as moléculas do inibidor são os tapetes que a gente precisa colocar para cobrir todo o piso sem deixar brechas. Certo. E o benzimidazol seria um tapete com um formato irregular, cheio de curvas e pontas por causa desse anel extra. Exatamente. Se a gente tentar cobrir um piso imenso com tapetes irregulares e volumosos, por mais que a gente tente encaixar uns nos outros e espremer eles ali, sempre vão sobrar frestas no chão. Eles não fecham o desenho. Não fecham. Eles vão trombar nas pontas uns dos outros e deixar o piso à mostra em certos pontos. O benzimidazol não consegue se empacotar perfeitamente lado a lado sobre a extensa superfície corroída do aço carbono. E aí a água do mar faz a festa. E o cloreto da água do mar, sendo pequenininho e sorrateiro, escorrega exatamente por essas frestas e ataca o metal exposto. O cloreto sempre encontra uma brecha. E instintivamente a gente tende a achar que para combater uma molécula agressiva e proteger grandes estruturas, precisaríamos de uma defesa ainda maior e mais complexa, né? Seria a lógica comum. Mas o estudo traz uma revelação surpreendente quando testa o segundo competidor. O grande vencedor não foi a molécula maior, foi o imidazol, o inibidor mais simples de todos, que entregou números que, sinceramente, são difíceis de acreditar. Os números do imidazol são realmente um salto impressionante. E o mais contraintuitivo de tudo é que ele precisou de uma concentração ainda menor na água para funcionar. Apenas 50 partes por milhão. Metade da dose do outro. Metade. Com essa quantidade quase invisível, o imidazol atingiu uma taxa de proteção de impressionantes 96% no aço inoxidável 316. Uau! 96% é quase paralisar o processo de corrosão. E até no problemático aço 1010, que tinha ido mal antes, a eficiência saltou para respeitáveis 73%. Então, o que tudo isso significa? Por que a molécula menor e mais simples superou com tanta vantagem a molécula maior e mais robusta nos testes? A grande vantagem estratégica do imidazol foi a sua simplicidade geométrica. Voltando à nossa analogia do piso da sala, o imidazol não é um tapete volumoso com pontas irregulares. Ele é um heterociclo aromático de 5 membros que é perfeitamente plano. Plano? É como um azulejo incrivelmente liso e regular. Como ele não tem anéis extras criando volume, a molécula consegue deitar completamente paralela à superfície do metal. Ah, então ele não fica espetado para cima, ocupando espaço à toa. Ele deita como um piso bem assentado. Isso permite colocar um azulejo colado milimetricamente no outro de forma muito mais densa. E não deixa absolutamente nenhum buraco entre eles. A cobertura superficial é maximizada. Quando as moléculas de imidazol deitam sobre o ferro, elas formam uma parede molecular contínua. Um escudo perfeito. Os íons de cloreto encontram um escudo impenetrável,
sem aquelas frestas do primeiro composto. E os gráficos da curva de Tafel provam isso matematicamente. Quando o imidazol entra no sistema, o potencial elétrico do metal muda radicalmente para valores muito mais anódicos, ou seja, mais nobres. A densidade de corrosão simplesmente despenca. E o artigo menciona um número específico sobre essa blindagem elétrica, não é? A tal da resistência à polarização? Sim, a resistência à polarização mede a dificuldade imposta ao sal para roubar elétrons do metal. No aço 316, essa resistência saltou para incríveis 63,18 kΩ por centímetro quadrado, na presença do imidazol. É muita coisa. Falando de forma prática, do ponto de vista eletroquímico, a superfície do metal se tornou um muro espesso e altamente resistente. E saindo um pouco desse microcosmo do microscópio eletrônico e das equações matemáticas, para a gente olhar para o mundo real lá fora. Dá para perceber rapidamente o peso prático de uma pesquisa como essa. Não estamos lendo apenas tabelas de química fina geradas em 2014, né? De jeito nenhum. Se conectarmos isso ao panorama geral, estamos lidando com a resposta para problemas logísticos e industriais que custam bilhões de dólares. Bilhões? 50 partes por milhão é uma quantidade de produto quase imperceptível. Mas, se formos avaliar o cenário, essa quantidade minúscula de um inibidor barato é o suficiente para prolongar em anos a vida útil de quilômetros de dutos que transportam óleo sob o oceano ou das fundações de plataformas inteiras. O impacto em escala é gigantesco. Quando se consegue uma eficiência de 96% usando apenas 50 partes por milhão, a matemática financeira da engenharia global muda completamente. Muda de patamar. Significa evitar que cascos de navios petroleiros sofram avarias microscópicas que levariam a paradas de manutenção precoces e milionárias lá no estaleiro. Significa garantir que usinas costeiras inteiras operem ininterruptamente com muito mais segurança. E tem um fator ambiental pesando muito nessa balança também. Bem lembrado, isso é crucial. Ao contrário das tintas antigas ou dos inibidores do passado, baseados naqueles metais pesados que eram um pesadelo ambiental, estamos falando de usar um composto orgânico simples. Simples e de baixo impacto. Exato. Se uma usina petroquímica ou de dessalinização usa esse inibidor na água de resfriamento e uma pequena parte retorna para o ecossistema marinho, o desastre não é sistêmico como era antes. É a união perfeita de extrema eficiência industrial, baixo custo e responsabilidade ecológica. A ciência trabalhando literalmente na escala dos elétrons para evitar que as nossas maiores construções venham abaixo. E o que torna o trabalho desses autores tão relevante é que eles mapearam o fenômeno do começo ao fim sem pular etapas. Eles começaram lá na difração de raio-x, identificando como os cristais do aço se comportavam, foram para o microscópio eletrônico mapear visualmente a destruição gerada pelo sal. Passo a passo. Apontaram o EDX para encontrar o calcanhar de Aquiles do material nas inclusões não metálicas e, a partir dessa compreensão profunda da fraqueza do aço, prosaram através da eletroquímica que uma molécula plana pode isolar exatamente aquele ponto crítico. Olha, é uma verdadeira jornada de engenharia molecular. Para quem acompanhou todo esse volume de informação sobre química de superfície e estruturas cristalinas, vale uma recapitulação rápida da batalha que vimos hoje. Vamos lá. Compreendemos que a água do mar ataca as estruturas de formas bem diferentes. O aço de baixo custo sofre um desgaste por igual, sendo corroído por toda a extensão da superfície, enquanto o resistente e badalado aço inoxidável é derrubado por uma armadilha sorrateira, a corrosão por pitch. Ela perfura a estrutura rapidamente a partir daquelas pequenas impurezas de fundição. Aquelas ilhas de sujeira. Isso. E vimos que a solução da ciência não exige materiais mais raros ou caros, mas uma estratégia mais limpa e esperta. O imidazol assumiu a liderança justamente por ser geometricamente simples e plano. Ele deita sobre o aço, forrando cada milímetro e cobrindo os defeitos com a precisão de bilhões de azulejos microscópicos. Selando o metal e parando o sal com uma eficiência altíssima. Perfeito, é uma aula e tanto. E sabe, é exatamente a compreensão desse nível de detalhe molecular que convida quem estuda esses materiais a pensar no futuro. Isso levanta uma questão importante.
A análise minuciosa com o EDX provou que os buracos letais da corrosão por pitch no poderoso aço inoxidável nunca começam de forma aleatória. Eles sempre, invariavelmente, nascem nas inclusões não metálicas. Nas sujeirinhas de silício, enxofre e oxigênio remanescentes da fabricação. Exatamente. E, paralelo a isso, o estudo comprovou que as moléculas do inibidor têm uma atração instantânea por essas falhas, selando as brechas com muita força. Diante disso, é inevitável não nos depararmos com uma questão ousada para a ciência dos materiais moderna. Manda. Imaginemos a possibilidade de fabricar, num futuro próximo, um metal verdadeiramente inteligente. Se a gente sabe exatamente qual é a falha congênita do aço e sabe exatamente qual é o selante químico perfeito, seria concebível fundir na própria siderúrgica um aço impregnado internamente com microcápsulas ativáveis que contêm esse inibidor orgânico. Nossa, genial. Se a água do mar penetrasse e a corrosão começasse a atacar uma inclusão e cavar um pitch, a própria destruição do material romperia as microcápsulas nas proximidades da falha. Como se o metal simplesmente sangrasse o seu próprio remédio na mesma hora. Exatamente. Ele liberaria o imidazol internamente, inundando e curando a cavidade antes de qualquer perda estrutural severa. Que imagem mental incrível para fechar o nosso assunto de hoje. Transformar a fraqueza crônica de um material no seu próprio mecanismo automático de cura contra o oceano. É por isso que mergulhar em detalhes de artigos densos como esse é tão fascinante. Entender o mecanismo de uma pequena molécula abre um horizonte ilimitado de hipóteses tecnológicas geniais. A ciência não para, né? Não para nunca. Convidamos toda a audiência a continuar observando os fenômenos cotidianos com olhos curiosos, percebendo como a interação silenciosa e invisível dos elétrons sustentam as maiores engenharias do mundo. E sempre lembrando que a defesa mais impenetrável muitas vezes se esconde na molécula menor e mais plana da química orgânica. É a beleza do mundo microscópico moldando o mundo real. Agradecemos enormemente o tempo e a atenção dedicada a esta longa e detalhada análise. Continuem questionando as regras invisíveis do nosso mundo e até o próximo mergulho pelas maravilhas da ciência aplicada.